E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos começar nosso conteúdo de hidrostática 1, tá bom? Conteúdo bem tranquilinho e bem importante para a gente entender os próximos conteúdos de hidrostática, tá? Então, vamos relembrar o que é hidrostática. Hidrostática é o ramo da física que estuda as características dos fluidos em repouso, tá, galera? E quando a gente fala de fluido aqui, nós estamos falando de gases e líquidos, mas quase sempre a gente vai estar tratando da água, ok? E aí, então, vamos pegar nosso primeiro conceito, que é o conceito de densidade e massa específica, tá? Ambos, tanto a densidade quanto a massa específica, é dado pela razão entre a massa e o volume de um corpo. Ou seja, é a densidade e a massa específica que determina o quanto de matéria tem em uma unidade de volume de um corpo, né? E é isso que explica, por exemplo, se a gente pegar aí um balde cheio de algodão, ele é leve e um balde cheio de ferro, ele é pesado, por exemplo, porque a densidade do ferro é uma densidade maior do que a densidade do algodão, por exemplo, né? O que significa isso, né? Que em o mesmo volume de ferro e de algodão, o de ferro tem muito mais massa, os átomos são muito mais próximos, tem muito mais matéria, tá bom? E aí, então, qual que é a diferença entre a massa específica e a densidade? A massa específica é a massa dividido pelo volume de matéria, da parte que contém a matéria. A densidade é a razão entre a massa e o volume total do corpo. Tá? Então, mesmo que o corpo tenha aí partes vazias, né, no cálculo da densidade, essas partes vazias entram aí no volume. Tá bom? O que é importante, quando a gente fala de fluidos, né, gases ou líquidos, e a gente coloca dois fluidos, três, quatro, né, no mesmo recipiente e eles não conseguem se misturar, o de maior densidade sempre vai ficar no fundo e o de menor densidade sempre vai ficar mais acima, tá? Então, quando a gente mistura, por exemplo, água e óleo, né, a água fica no fundo e o óleo fica em cima. Por quê? Porque a densidade da água é maior do que a densidade do óleo, tá bom? A gente tem algumas unidades de medida aí de densidade, tá? No Sistema Internacional de Unidades, né, a gente sabe que massa é em quilograma, volume em metro cúbico, então a gente pode fazer aí no SI a densidade ou a massa específica em quilograma por metro cúbico, tá? A gente utiliza muito a grama por centímetro cúbico, tá? E aí, para transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, é só multiplicar por 1000, né? E para a gente fazer o contrário, é só dividir por 1000, tá bom? Então, grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, aqui a gente multiplica por 1000, né? 10 ao cubo. E aqui a gente divide por 1000, que é multiplicar por 10 a menos 3. Ok? Existem outras unidades, né? Por exemplo, tem 1 kg por litro. Tá? A gente utiliza bastante também. Mas aí 1 kg por litro é 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Então essa relaçãozinha também é bastante usada aí no nossos cálculos. Olha um exemplo de exercício. Suponhamos que você possua 60 gramas de massa de uma substância cujo volume ocupado por ela é de 5 centímetros cúbicos. Calcule a densidade absoluta dessa substância nas unidades de grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. E marque a opção correta. Então vamos lá, galera. A gente tem aqui a massa, temos o volume. Densidade é massa sobre volume, então vai ser 60 sobre 5. Nossa densidade vai ser 12 gramas por centímetro cúbico, porque a massa tem grama e o volume em centímetro cúbico. Ok. Para converter de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, é só multiplicar por 1000, tá? Aqui ele mostra o porquê, ó. Porque em cima, né, grama, de grama para quilograma a gente multiplica por 10 a menos 3. E de centímetro cúbico para metro cúbico a gente multiplica por 10 a menos 6. Então, né, vai fazer essa divisãozinha aqui, o 10 ao cubo sobe. 10 ao cubo, tá errado aqui, tá? Então, nossa densidade vai ser 12 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Saiu errado aí aqui no gabaritinho, tá? E aí, né, nossa opção aí, 12 gramas por centímetro cúbico e 12 vezes 10 ao cubo, letra D. Tá bom? Então, muito simples, né? Para transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. Show? Bora lá então. Olha o segundo exemplo aí, ó. Muito recorrente esse tipo de exercício, tá? Calcule a densidade da mistura de dois líquidos homogêneos de massas iguais e densidades respectivas de 4,2 e 1,4. Marque a opção correta cuja unidade seja dada em grama por centímetro cúbico.
Então, galera, a gente está misturando dois líquidos, tá? A gente tem as densidades deles ali. E nós vamos ver qual vai ser a densidade da mistura. Um erro muito comum é a gente achar que basta fazer a média entre as densidades, somar as duas e dividir por 2. Isso não vai acontecer, tá? Pode ser que em um caso ou outro aconteça, mas vai ser uma coincidência, tá bom? Então, olha só. Vamos separar aí esses dois caras. A gente tem aí, né, um líquido 1 e um líquido 2. A densidade do líquido 1 é a massa dele dividido pelo volume dele. A densidade do líquido 2 é a massa dele dividido pelo volume dele. Vou deixar os volumes sozinhos, tá? Então, ó, o volume do 1, passo para lá e a densidade para cá. É a massa sobre a densidade. E o volume do 2 é a massa do 2 dividido pela densidade do 2, ok? Então, beleza. Para que isso? A densidade da mistura, galera, vai ser a massa do 1 mais a massa do 2, se tivesse um 3, mais a massa do 3, mais a massa do 4, dividido pela soma dos volumes. Tá? Então, a gente soma as massas e divide pela soma dos volumes. Qual que é o lance aí? A massa 1 e a massa 2, eles falaram que são iguais. Então, vou usar a mesma letra, letra M. Tá? O volume 1 e o volume 2, eu não sei. Tá? Então, vai ficar M mais M, que é a massa 1 mais a massa 2, vai dar 2M. E aqui no lugar do volume 1, eu vou colocar massa 1 sobre densidade 1. Massa 1 sobre densidade 1. Massa 2 sobre densidade 2. Lembrando que M1 e M2 eu posso chamar de M, né? Então, o que foi feito aqui, ó, desse passo para esse, a gente substituiu os valores, né, da densidade e botei a massa em evidência, porque essa massa e essa é M, então eu botei em evidência. E aí a gente pode cortar, tá? Então vai ficar 2 sobre 1 dividido por 4,2 dá 0,24, 1 dividido por 1,4 dá 0,71, né? A gente faz essa sominha aqui, vai ficar 0,95 e 2 dividido por 0,95 vai dar 2,1 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade dessa mistura, tá bom? Cuidado, né? Muito longe da média. Ó. Se a gente fosse fazer a média aqui, daria 5,6 dividido por 2, né? Daria 2,8, né? Alguma coisa do tipo, tá? Então, não é a média. Beleza? Espero que dá para entender esse tipo de exercício aí. Vamos ver outro exemplo, né? Determine a massa em quilogramas de um bloco de ferro maciço em forma de cubo, cuja aresta mede 10 centímetros. Suponha que a massa específica do ferro seja de 7,8 gramas por centímetro cúbico. Então, galera, ele deu a aresta do cubo para a gente, tá? E deu a densidade, né? A massa específica. Então, a gente sabe que, né, a massa específica é a massa sobre o volume. A gente quer saber a massa, então vou passar o volume para lá. Ou seja, a massa é a massa específica vezes o volume. Tá? Eu tenho a massa específica, mas eu não tenho o volume, mas eu posso calcular, né? Porque eu sei calcular o volume de um cubo. O volume de um cubo é a aresta ao cubo. No caso aqui vale 10, né? Então 10 ao cubo vai ser 1000 centímetros cúbicos. Então, a minha massa vai ser a densidade vezes o volume, ou seja, 7,8 vezes 1000, que vai dar 7.800 gramas, tá? Ou, né, em quilogramas, 7,8 quilogramas, nossa letrinha aí, tá bom? Muito molezinha, né? Tranquilo, tranquilo, espero que sim. Bora para a próxima. Outra coisa importante quando a gente for falar de hidrostática é pressão, tá, galera? A gente já viu, né, que a pressão é a força, a medida, né, da relação entre a força e a área que ela é aplicada. Na verdade, a pressão é a razão entre a força e a área, tá? Volta a nossa formulazinha aqui. A unidade no SI que a gente utiliza é o Newton por metro quadrado. Né? Força em Newton, área em metro quadrado, né? Então é o Newton por metro quadrado, que tem o nome de Pascal. Então a gente pode botar ou como N por M quadrado ou PA, tá? Que é o Pascal aí. É a mesma coisa, tá? A pressão e a força não são a mesma coisa. Cuidado, tá? A pressão é grandeza escalar, tá? E força é grandeza vetorial. Eles não representam a mesma coisa, né? Um exemplo simples que a gente faz aí. Pega, né, a caneta de vocês e segura, tira a tampa dela, né, ou o lápis, tá? A parte que tem a ponta, você vai segurar com uma mão só. A parte que está com a tampa com um polegar, né? E a parte sem a tampa lá, né, com o dedo mindinho. Então, o que a gente vai perceber? Que a parte onde está a ponta
vai estar doendo um pouquinho e a parte que está sem a tampa, né, a traseira da caneta, não vai estar doendo, embora a força que você está fazendo nas duas é a mesma. Mas como a área da parte que é fina, né, que é a parte que escreve aí, a área é pequena, a pressão é muito grande ali, tá? Na verdade, todos os materiais que nós utilizamos aí para perfurar, cortar, utilizam esse princípio, né? O que é a gente amolar uma faca? A gente está diminuindo a área de contato dela com a carne, o que for aí, né? O pão, sei lá, o que for que você for cortar. Então, quando você diminui essa área, a pressão aumenta, até que essa pressão é tão grande que consegue rasgar aquele material, né? Uma flecha, porque ela é pontiaguda? Porque quando ela tem uma ponta pequena, a área de contato dela é uma área pequena, então a pressão fica grande. Você precisa fazer pouca força para ela conseguir penetrar aí no que você queira que ela, né, penetre. Tá? A gente utiliza algumas unidades de medida de pressão, tá, que são usuais. Né? Tem o bar, né, que é a bária. Tem aí o que a gente pode falar que é o Din por centímetro quadrado, tá? E aí a relação é de 1 Newton por metro quadrado, são 10 Din por centímetro quadrado. Tem o quilograma força por metro quadrado, tá? 1 quilograma força por metro quadrado é praticamente 10 Newton por metro quadrado, tá? Tem o ATM, que é esse aqui a gente usa bastante, o atmosfera, né? Um ATM é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal, né? Ou seja, 100 mil newtons por metro quadrado, tá? E também tem o milímetro de mercúrio, que 1 milímetro de mercúrio geralmente é 133,3 Pascal. Então tem várias unidades de medida de pressão, mas no SI, né, o que a gente vai mais utilizar é o Newton por metro quadrado e o ATM, tá? A gente vai sempre arredondar aí que um ATM, só se isso falar que não, mas se não falar, um ATM é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Não precisa dessas decimais aqui não, tá? Galera, se a gente estiver aplicando a força obliquamente, né, a área, o que vai interessar para a gente é só a componente vertical dela. Então, dependendo do ângulo que tiver, né, se for esse ângulo daqui de cima, a gente vai fazer a força vezes o cosseno. Se for o ângulo aqui de baixo, vai ser a força vezes o seno, tá? Tanto faz. A gente tem que pegar só a componente vertical do vetor, que é ela que vai interessar para a nossa pressão. Belezinha? Vamos ver um exemplo de exercício aí, ó. Uma força de 200 newtons é aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados. A pressão exercida sobre essa área é igual a... Então, esse aqui é aquele exercício molezinha só para a gente jogar na fórmula. A gente sabe que pressão é força sobre área. Então, aqui no caso vai ser 200 sobre 0,05, tá? 200 dividido por 0,05 vai dar 4.000, né? Esse 4.000, como está tudo no SI, é 4.000 newtons por metro quadrado, ou 4.000 Pascal, que é 4 vezes 10 ao cubo Pascal, aí nossa letrinha C. Tá bom? Molezinha, né? Olha o exemplo 2. O salto de um sapato masculino tem área de 64 centímetros quadrados. Supondo-se que a pessoa que o calce tenha peso igual a 512 newtons e que esse peso esteja distribuído apenas no salto, então a pressão média exercida no piso vale... Então, beleza, galera. Olha só, o salto de um sapato tem essa área aqui, só que a pessoa usa 2 sapatos, né? Então, a nossa área, na verdade, é 2 vezes 64, que vai ser aí 128 centímetros quadrados. A gente tem o peso, que é a nossa força, né, 512 newtons. Eu quero saber qual que é a pressão. Vou chamar aqui de PR, pressão. Tá? Então, a pressão é a força aplicada sobre a área onde ela está sendo aplicada. No caso, então, aqui a pressão vai ser a força, que é 512, sobre a área. Só que essa área tem que estar em metro quadrado, tá? Então, é 128 vezes 10. Aí, vamos lá, ó. De centímetro quadrado para metro quadrado, ó, de centímetro para metro a gente divide por 100, tá? Então, de centímetro quadrado para metro quadrado, a gente divide por 100 ao quadrado, tá? Dividir por 100 ao quadrado é a mesma coisa que dividir por 10 à quarta, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 4. Ok? Beleza, né? Então, a nossa pressão aí vai ser 512 dividido por 128 vai dar 4. E o 10 a menos 4 sobe positivo. Ok? Ou seja, né, para a gente chegar na respostinha ali,
40 vezes 10 ao cubo newton por metro quadrado, né? 10 ao cubo a gente sabe que é quilo, então é 40 kilonewtons por metro quadrado, nossa letrinha D. Ok? Molezinha, molezinha também, né, moçada? Vamos continuar então. E aí, né, vamos chegar finalmente na pressão hidrostática ou pressão relativa, tá? A pressão hidrostática, galera, é aquela pressão que ocorre no interior dos líquidos ou dos fluidos, tá? Qualquer fluido aí. E ela é exercida pelo peso daquele líquido. O valor dessa pressão vai depender da profundidade do ponto que a gente está levando em consideração. Lembrando que profundidade é a altura entre a superfície, né, e o ponto. Essa pressão, galera, vai ser dada por três fatores. A densidade, né, ou massa específica do líquido, a gravidade e a profundidade aí, tá bom? A gravidade aí, né, sempre vai ser dada, geralmente a gente utiliza 10, tá? Tem que estar tudo no SI, então muito cuidado com isso. A densidade tem que estar em quilograma por metro cúbico, tá? A altura, né, que é a profundidade, sempre em metros, para nossa pressão sair em newton por metro quadrado. Uma coisa que é importante, galera, que a pressão em um ponto, a gente tem uma mania de achar que a pressão é sempre para baixo. Não, tá? Ela é em todos os sentidos. Então a pressão nesse ponto aqui, ela é em todos os sentidos que você possa pensar, tá? Coloquei até uma figurinha aqui, mas ela não tem para baixo, para cima, né? Mas tem pressão aqui em todos os sentidos. Belezinha? Então, quanto mais profundo nós estamos, né, maior vai ser a pressão. Quem nada, né, sabe disso. Quando a gente começa a nadar muito mais fundo aí, 1 metro, 2 metros, 3 metros, a gente começa a sentir pressão no ouvido, né? E é justamente por isso que é difícil a gente conseguir explorar o oceano com um submarino, né? Descer, né, nas profundezas aí. O submarino tem que ser uma coisa extremamente resistente, que conforme a gente vai descendo, a pressão da água vai aumentando, né? E aí, dependendo da profundidade, consegue destruir o submarino aí como se estivesse amassando uma latinha de refrigerante, tá? E aí, né, a gente chega no nosso primeiro teorema, né? A gente vai separou aí em 3 capítulos, em cada teorema em um capítulozinho. Esse teorema é o teorema de Stevin. E diz o teorema de Stevin, tá? A diferença entre as pressões de 2 pontos, né, dentro de um líquido, aí vai ser dada com relação à diferença de altura entre eles. Ok? O que isso quer dizer, tá? Ó, aqui é o enunciado do teorema. A diferença entre as pressões de 2 pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos, tá? Então, se eu quiser saber qual que é a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B, essa diferença, né, a gente faz sempre a maior pressão menos a menor, e a gente sabe que a maior vai ser a de B porque está mais fundo, tá? Vai ser a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura entre eles, né? No caso aqui, essa altura H seria o HB menos o HA, essa alturinha que eu desenhei aqui, tá? Qual que é a conclusão desse teorema, galera? Que é o seguinte, a uma mesma altura em um mesmo líquido, as pressões são as mesmas. Ou seja, a pressão nesse ponto A é igual à pressão aqui, por exemplo, nesse ponto C, que é igual à pressão nesse pontinho D. Se eles estão à mesma profundidade, as pressões são a mesma. Não interessa a quantidade de água que esteja aqui, tá? Então, eu estou a 10 metros de profundidade numa piscina e eu estar a 10 metros de profundidade em um oceano inteiro, né, a pressão vai ser a mesma. Só interessa a quantidade de água que está acima, a altura de água que está acima, e não a quantidade lateral, tá? Então, ao mesmo nível, né, em um mesmo fluido, as pressões são iguais, tá? E aí, vamos conversar então sobre a pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica, galera, né, como o ar ele é um fluido, né, ele é um gás, aí ele também vai ter um peso, né? E esse peso vai causar uma pressão em cima dos corpos que estão inseridos na atmosfera. Quanto mais, né, ao nível do mar a gente está, maior vai ser a pressão, porque mais ar a gente tem acima da gente. Quanto mais alto, menor vai ser a pressão, tá? Quem conseguiu medir essa pressão atmosférica pela primeira vez foi o Torricelli, aquele mesmo da nossa formulazinha da velocidade lá em cinemática, tá? Como que ele fez isso? Ele encheu um tubo de 1 metro com mercúrio, tá? E aí ele despejou esse tubo, né? Ele virou esse tubo numa bacia que tinha mercúrio também.
e aí o mercúrio desceu uma quantidade, né? Aqui ficou um vácuo, né, vazio, e ele desceu uma certa quantidade. E essa alturinha aqui foi uma altura de 76 centímetros, né, ou 760 milímetros de mercúrio, tá? E aí, qual foi a conclusão? Se a gente for pelo teorema de Stevin, ó, aqui é mercúrio e aqui é mercúrio, certo? Então, a pressão que esse mercúrio aqui está fazendo, essa coluna de mercúrio está fazendo, é a mesma pressão que o ar está fazendo aqui. A gente chama de P0, pressão atmosférica. Ou seja, a pressão atmosférica é igual à pressão de uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, uma atmosfera, né, 1 atm, que é a pressão, né, de uma atmosfera aí da Terra, é igual a 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio, tá? Isso no SI é 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, ou 1 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Então, essas pressões, essa é a pressão atmosférica aí que a gente vai utilizar, beleza? E a gente chega a essa conclusão pelo teorema de Stevin, ó, em um mesmo ponto, dentro de uma mesma, o mesmo nível, né? Em um mesmo líquido, as pressões são iguais. Então, a pressão aqui tem que ser igual à pressão do B. A pressão do B é a pressão exercida pelo mercúrio, a pressão do A é a pressão atmosférica, né? Porque quem está acima do ponto A é apenas o ar. Ok? Esse foi o teorema, foi o experimento aí do nosso amiguinho Torricelli. E aí, né, a gente chega no que a gente chama de pressão absoluta. O que é essa pressão absoluta? A pressão absoluta é a soma da pressão atmosférica com a pressão hidrostática, tá? Então, muito cuidado com em exercícios que a gente estiver fazendo, onde quiser calcular qual que é a pressão nesse ponto aqui, e aqui em cima está aberto o recipiente, vai ter o peso da atmosfera interferindo. Então, a pressão total que essa bolinha vai estar sofrendo é a pressão hidrostática, que é a pressão do líquido, mais a pressão atmosférica. A gente chama isso de pressão absoluta, tá bom? Olha um exemplo aí. Calcule em atm a pressão a que um submarino fica sujeito quando baixa a uma profundidade de 100 metros. Para a água do mar, adote que a densidade vale 1.000 kg por metro cúbico. Então vamos lá, galera. O que a gente tem que ter cuidado aí, né? Vou fazer aqui um desenhozinho. O submarino está aqui. Qual que é a pressão que o submarino está submetido? Tá? A pressão que ele vai ter aqui vai ser a pressão atmosférica do ar, né? Mais a pressão hidrostática, que eu vou chamar de pH. Tá? Então essa vai ser a pressão total que ele vai ter. A pressão atmosférica, tá? Ele não deu aqui pra gente, né? Mas a gente vai adotar como 1 vezes 10 a quinta Pascal, né? Newton por metro quadrado. Tá? E a pressão hidrostática, a gente vai calcular, né? A gente viu qual é a fórmula da pressão hidrostática. Então, a pressão P vai ser atmosférica mais dGH, né? Que é a densidade vezes gravidade vezes a altura, que é a nossa pressão aí hidrostática. A pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta, né? A densidade da água do mar, 10 ao cubo, tem que estar tudo no SI sempre, tá? Então, sempre em quilograma por metro cúbico. Gravidade 10 e profundidade 100, né? Então, isso aqui vai dar 10 a quinta, certo? 10 a, não, desculpa, 10 a sexta, né? Então, vai ficar 10 a quinta mais 10 a sexta. Abrindo isso, né, a gente vai ter aí 1 milhão e 100 mil Pascal, tá? Transformando, né, para ATM, é só fazer uma regra de 3. A gente sabe que 1 ATM é 1 vezes 10 a quinta. Né? Então, é só fazer a regra de 3. Se um ATM é 1 vezes 10 a quinta, que é 100 mil, né, X ATMs vai ser 1 milhão e 100 mil. A gente vai ver que vai dar aí 11 ATMs de pressão. Tá? Um desses ATMs aqui, desses 11, né, é da pressão atmosférica e 10 é da pressão hidrostática. Beleza? Nossa letrinha B de bola aí. Molezinha, molezinha, né, moçada? Só tem que ter cuidado com isso, com as unidades de medida. Tudo sempre no Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Olha o segundo exemplo aí. Afundando 10 metros na água, fica-se sob o efeito de uma pressão devido ao líquido de 1 atm. Em um líquido com 80% da densidade da água, para ficar também sob o efeito de 1 atm de pressão devido a esse líquido, precisa afundar-se em metros. Ele quer saber qual que é a profundidade que a gente tem que estar em um líquido que tem 80% da densidade da água para também sofrer 1 atm de pressão. Tá bom? Galera, o que a gente sabe aí, né? Primeiro, vamos calcular
qual que é a densidade da água, porque ele não deu no exercício, tá? A gente sabe que 1 atm é igual a 10 à quinta. Isso quando a profundidade é de 10 metros, né, que ele está falando aí. Então, a pressão hidrostática, a gente está desconsiderando a pressão atmosférica aqui, tá? É igual a densidade vezes gravidade vezes altura. A pressão, né, a gente tem, é 10 à quinta. A densidade da água a gente não tem. A gravidade 10 e a profundidade 10. Então, né, 10 vezes 10 vai dar 10 ao quadrado. Passo para lá dividindo, a gente acha a densidade da água. 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico. Vamos calcular a densidade do líquido agora, que é 80% da densidade da água. Ou seja, é só fazer 0,8 vezes a densidade da água. Tá? E aí, vamos descobrir agora qual que é a altura para a mesma pressão de 10 à quinta. Então, 10 à quinta, densidade desse líquido aí, 0,8 vezes 10 ao cubo, né, que é 80% da densidade da água. Gravidade 10 e a altura a gente quer descobrir. Fazendo, né, passando esses caras para lá, fazendo toda a continha aqui, a gente vai achar uma altura de 12,5 metros. Tá? Então, a gente vai ter que estar a uma profundidade de 12,5 metros para experimentar o mesmo 1 atm que a gente experimentaria a 10 metros de profundidade na água. Show? Belezinha, né? Molezinha essa. Vamos ver mais uma aí, ó. A diferença de pressão máxima que o pulmão de um ser humano pode gerar por inspiração é em torno de 0,1 vezes 10 à quinta Pascal, ou 0,1 atm. Assim, mesmo com a ajuda de um snorkel, né, que é um respiradouro, o mergulhador não pode ultrapassar uma profundidade máxima, já que a pressão sobre os pulmões aumenta à medida que ele mergulha mais fundo, impedindo-os de inflarem. Então, galera, a gente não pode simplesmente pegar, né, um snorkel gigante, né, uma mangueira gigante, botar para fora da água e ir andando. Senão a gente poderia, né, não precisaria daquele cilindro de oxigênio comprimido aí para conseguir respirar dentro da água. Por que isso não pode acontecer? Porque senão a diferença da pressão que o seu corpo está sofrendo aqui, né, pela água, e a que o seu pulmão está, porque o seu pulmão vai estar ligado diretamente ao ar aqui fora, vai estar com a pressão aqui de fora. Então vai ter uma diferença muito grande de pressão no seu pulmão e no seu corpo. Então o seu corpo vai pressionar o seu pulmão, né? Você vai ter uma pressão aí muito maior, tá? E aí não vai dar certo. Considere a densidade da água como 10 ao cubo, tá? Saiu errado aqui, é 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. E a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. A profundidade máxima estimada, representada por H, que uma pessoa pode mergulhar respirando com a ajuda de um snorkel, é igual a... Então vamos lá, galera. A gente vai usar o teorema de Stevin aqui, né? A diferença de pressão entre esse ponto, que é a mesma pressão que o pulmão vai estar, porque eles estão ligados, né? E a pressão aqui no fundo vai ser dado pela densidade, aqui ele botou a densidade como esse rosinho, tá? Gravidade e a diferença de altura entre os dois pontos, ou pela lei de Stevin. A diferença de pressão ele já deu, qual que tem que ser? 0,1 vezes 10 à quinta, né? A densidade da água ele deu 10 ao cubo, a gravidade 10, tá? Então aqui vai ficar, né? 10 ao cubo vezes 10, 10 à quarta, o 0,1 vezes 10 à quinta, é a mesma coisa que 1 vezes 10 à quarta, a gente passa para lá, né? Corta a nossa altura, vai dar 1 metro, ou 1 vezes 10 elevado a 0, tá? Que essa letra E aqui, nossos expoentes saíram todos errados aqui, ó. Aqui elevado a 0, aqui elevado a 1, aqui elevado a 1, aqui elevado ao quadrado, e aqui elevado ao quadrado, tá bom? Então, nossa letrinha E aí, que tá dando a diferença de pressão pra gente. A altura, né, máxima que um snorkel pode ter, de 1 metro, tá bom? E aí, por fim, né, vamos falar sobre os vasos comunicantes, galera. Pelo teorema de Stevin, nós percebemos que é uma mesma pressão, a altura de líquido, dentro de um líquido, né? A uma mesma profundidade, desculpa, as pressões elas vão ser iguais, tá? Então, quando a gente enche um líquido, né, num vaso aí que tenha duas partes, três que se comunicam no fundo, como a pressão atmosférica é a mesma para todo mundo, o nível de água vai ser sempre o mesmo. Não interessa o formato do líquido, do vaso. Tá? Por exemplo, aqui, ó, se tivesse um vaso aqui, né, dessa forma, que tem 4 saídinhas aqui, e a parte de baixo se comunica, a gente chama isso de vaso comunicante, ao encher, eles vão ficar sempre ao mesmo nível, essa aguinha aqui. É o que está acontecendo aqui. Ó. A gente vou encher esse cara aqui, e a água, ela sempre vai ficar no mesmo nível, tá vendo? Ela não fica em níveis diferentes aí
para os dois caras, porque a pressão atmosférica que está empurrando, né, ela para baixo é a mesma nos dois recipientes, tá bom? Quando a gente abre aí, tá vendo? Vai sair a água desse lado, vai sair água desse lado, mas desse lado também vai diminuir, tá? Não sai só de um lado ou do outro. Então, num vaso comunicante, né, a gente pode descobrir relações entre essas alturas do nível do líquido que está aqui dentro quando a gente mistura mais de um líquido. Como assim? Vamos supor aí, ó, tem um vaso comunicante e eu coloco mais de um líquido de densidade 1, de densidade 2, densidade 3 e densidade 4, tá? Só que eles não se misturam, tá bom? São líquidos immiscíveis. E aí a gente vai ter uma configuração, ele vai se rearranjar aí, tá? Aí tá vendo, as alturas aqui elas não vão ser mais as mesmas, né? Porque são líquidos diferentes, tá? Eles vão se rearranjar até ficar numa situação de equilíbrio. E aí dá para a gente brincar de saber quais são essas alturas aqui de cada líquido, tá? De acordo com a densidade deles. Como que a gente vai fazer isso, galera? Fórmula de bolo isso daqui. Sempre vai ser assim, a gente vai pegar dois pontos do mesmo líquido. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, esse pontinho aqui que está no líquido 3, né? E esse pontinho aqui que eu posso falar que é aquela separação entre o líquido 3 e o líquido 4. Que eu posso afirmar que eu estou no líquido 3, sabe? Assim, 1 milímetrozinho para baixo para estar no líquido 3, que não vai fazer diferença nenhuma na nossa conta. Então, esse ponto A e esse ponto B aqui, eles estão no mesmo líquido a uma mesma altura. Então, eu posso afirmar que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Quem que seria a pressão no ponto A, galera? Ó, é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido 1 mais a pressão do líquido 3. E quem que é a pressão no ponto B? É a pressão atmosférica, porque está aberto aqui, mais a pressão do líquido 2 mais a pressão do líquido 4. É o que está escrito aqui. E eu posso igualar esses dois caras. Quando eu igualar esses dois caras, a pressão atmosférica vai cortar. Todo mundo vai ter gravidade na fórmula, então posso cortar também. A gente chega a essa igualdadezinha aqui, né? A densidade vezes a altura dos líquidos de um dos lados do vaso comunicante vai ter que ser igual à densidade vezes as alturas dos outros líquidos do outro lado do vaso comunicante. Tá bom? Então isso vai ser sempre uma verdade. A pressão, né, em determinado ponto em um líquido é igual à pressão desse mesmo líquido a um ponto que esteja no mesmo nível aí do outro lado do nosso vaso comunicante, porque senão a gente vai estar violando o teorema de Stevin. Ok? Olha um exemplo de exercício. Em um laboratório, as substâncias são identificadas no rótulo pelo nome e por algumas propriedades químicas. No intuito de descobrir qual substância armazenada num frasco no qual o rótulo foi retirado, um estudante aplicado de física propôs um experimento. Foram colocados num sistema constituído por vasos comunicantes o líquido desconhecido e álcool. Como são líquidos immiscíveis, né, não se misturam, é possível estimar a densidade do líquido medindo a altura das colunas líquidas a partir da superfície de separação desses líquidos. Esses valores são mostrados na figura a seguir, né? Consultando a tabela com os valores da densidade de alguns líquidos disponível nesse laboratório, é provável que o líquido desconhecido seja... Então, beleza, galera. A gente tem um vaso comunicante aqui, né? Eu tenho aqui um líquido que eu conheço, que é o álcool, e o outro líquido, que é o líquido desconhecido, tá? A densidade do álcool, eu sei, né? Ele me deu aqui 0,79 gramas por centímetro cúbico. A densidade do líquido desconhecido eu não sei, eu vou ter que calcular e ver na tabela quem vai ser, tá? Agora, o que eu posso afirmar com vocês com certeza é que a densidade do líquido desconhecido é maior do que a do álcool, porque ó, o líquido desconhecido está por baixo e o álcool está por cima, tá? Então, essa opção aqui, por exemplo, do hexano, já posso descartar com certeza, porque a densidade do hexano é menor do que a densidade do álcool. Vamos ver então aí, galera, como que a gente vai resolver esse exercício? Muito simples. A gente sabe que em um mesmo líquido a uma mesma profundidade, as pressões são iguais. Então, eu posso pegar esse ponto aqui, que eu posso falar que está no líquido desconhecido já, né, 1 milímetrozinho para baixo do álcool, e esse ponto aqui, tá? Então, a pressão no ponto A, deixa eu ver só onde eu coloquei aqui. Então, a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B. Quem que é a pressão no ponto A? É a pressão atmosférica, porque está aberto, tá? Mais a pressão do álcool. Quem que é a pressão no ponto B? É a pressão atmosférica, porque esse cara aqui está aberto, mais a pressão do líquido que eu não conheço.
Posso cortar a pressão atmosférica com pressão atmosférica. E eu vou abrir a fórmula aqui, ó. Pressão do álcool vai ser a densidade do álcool vezes a gravidade vezes a altura do álcool aí, que ele chamou de altura 1. Pressão do líquido desconhecido vai ser a densidade do líquido desconhecido, que eu quero descobrir, a gravidade, né, chama aqui de dl, e a altura 2, que eu tenho. Né? Aí substituindo os valores, ó, a gravidade eu posso cortar com gravidade, tá? Então vai ficar a densidade do álcool aí, se eu não me engano aqui é 0,79, né? Vezes a altura, que é 0,27, tá? Não tem problema que está em grama por centímetro cúbico e aqui está em metro, tá, galera? Porque como é uma igualdade, a gente vai cortar esse cara aqui com o cara do outro lado. Densidade do líquido e a altura aqui, né? 0,237. Que tá vendo? Esse cara que está em metro e esse também está em metro. Então vai cortar metro com metro quando a gente passar dividindo. Aí minha resposta vai ser em grama por centímetro cúbico. Quando a gente fizer essa continha aí, vai dar uma densidade, tá, de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade do nosso líquido misterioso. Olhando na tabelinha, tá, 0,9 é o benzeno. Tá vendo? 0,90 aqui. Então esse é o nosso líquido que a gente não sabia. Aqui está uma resoluçãozinha que ele fez, só que foi muito rápida, por isso que eu quis fazer essa daqui. Tá? Uma coisa que vocês podem ter percebido aí. Sempre eu coloco pressão atmosférica e depois eu corto. Por que a gente faz isso, galera? Porque pode ser que às vezes a gente já faz direto, né? Já coloca a pressão do álcool igual a pressão do líquido aqui. Pode fazer isso, mas cuidado, né? Tenta colocar sempre a pressão atmosférica, porque se um lado for aberto e o outro for fechado, esse lado vai ter pressão atmosférica e esse não vai ter. Aí não vai poder cortar, né? Porque não vai passar para lá subtraindo para poder cortar, tá bom? Então muito cuidado. Se está aberto, coloca a pressão atmosférica dos lados. Depois você corta, não tem problema. E se for um exercício vestibular, né, que seja uma questão discursiva, você tem que colocar a pressão atmosférica, porque ela existe. Tá? Então você não pode ignorá-la. Embora ela vai ser cortada, ela existe. Tá? Vamos ver um segundo exemplo aí. Ó. Em um recipiente em formato de U, foram colocadas determinadas quantidades de água e óleo. Após haver equilíbrio no sistema, as alturas das colunas de água e óleo, a partir de um determinado referencial, foram determinadas. Sendo 100 mm para o óleo e 70 mm para a água, sabendo que a densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico, determine a densidade do óleo em kg por metro cúbico. Então, moçada, mesmo esquema. Ó, temos um vaso comunicante, tá? Então eu vou pegar dois pontos do mesmo líquido que estão às mesmas alturas. Quais pontos eu vou pegar? Esse e esse. Por que eu não pego, por exemplo, aqui e aqui? Porque eu não sei qual que é essa altura daqui até embaixo e nem a altura daqui, né, até aqui embaixo. Aqui eu sei essa altura e sei essa altura que ele me deu. Então é por isso que eu vou usar esses dois pontos aqui, tá? Vou chamar aqui de A e aqui de B. Então, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Então, vai ser pressão atmosférica, porque está aberto, ó, mais pressão da água. Isso vai ser igual a pressão atmosférica mais a pressão do óleo. Posso cortar a pressão atmosférica, não tem problema. E vamos abrir aí, vai ficar densidade da água, gravidade, altura da água, igual a densidade do óleo, gravidade, altura do óleo. Corto gravidade com gravidade, né? A densidade da água ele deu é 1.000, tá? A altura da água 100 milímetros, não é isso? Densidade do óleo não sei, a altura do óleo 70 milímetros. De novo, pode perguntar assim, caraca, esse cara aqui está em quilograma por metro cúbico e aqui está em milímetro. A gente pode misturar? Nesse caso aqui pode, galera, porque quando o 70 que está em milímetro também passa para lá dividindo, vai cortar o milímetro com milímetro. Aí minha resposta vai sair direto já em quilograma por metro cúbico, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, quando a gente passar para lá e fizer essa divisão aí, tá, vai dar 700 kg por metro cúbico, tá bom? Opa, passei demais. Tá, então, nossa densidade aí do óleo vai dar 700 kg por metro cúbico. Beleza? Tá? Valor aproximado aí, né? Galera, espero que dê para entender. Tá? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Tá? Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.